3 maneiras para você acabar com o seu medo de falar em público. Então, fica no vídeo. Primeira maneira, analise o seu medo. Um dos principais caminhos para vencer o medo de falar em público é aceitar esse sentimento e analisar ele. Mas por que analisar esse sentimento? Porque eu tenho que tentar entender quais são os pensamentos que são gatilhos para eu sentir medo. O meu medo sempre é desencadeado por um gatilho, ou seja, um pensamento. Um exercício prático que vai te ajudar muito é você pegar e escrever quais gatilhos desencadeiam o seu medo. Quais pensamentos desencadeiam esse sentimento? Por exemplo, você tem medo que vai dar um branco, você tem medo que vai esquecer ou falar errado uma palavra, você tem medo que as outras pessoas julguem negativamente você. Faça uma lista com todos esses gatilhos. Depois que você fizer essa lista, você vai dividir os gatilhos em 2 categorias. Em uma categoria você vai colocar os gatilhos que estão sob o seu controle e na outra categoria os gatilhos que não dependem de você, ou seja, que não estão sob o seu controle. Primeiro vamos entender o que são os gatilhos que estão sob o meu controle. Se não todos, mas a maioria desses gatilhos, eles são ligados ao medo de eu errar alguma coisa, do orador cometer um erro. É o meu medo de errar. Sendo assim, se esse for o seu caso, a alternativa que mais trará segurança é você fazer uma boa preparação. Se você fizer uma boa preparação, levando em conta o ensaio e o domínio sobre o assunto, maior será a sua segurança, menor será o seu medo e, em consequência, menores serão as chances de você cometer algum erro. Entendeu por que esses gatilhos estão sob o nosso controle? Porque é um erro que eu posso cometer e assim eu posso tentar prevenir, fazendo uma boa preparação, o ensaio. Mas não se preocupem, não se martirizem caso no dia da apresentação vocês cometam algum erro. Todo mundo já cometeu algum erro. É normal errar, então não se estressa com isso. Agora, se os seus gatilhos eles são algo que estão fora do seu controle, como por exemplo, o que as pessoas vão julgar sobre você, pensar que todo mundo vai julgar negativamente a sua apresentação, isso é algo que você não pode dominar, é algo que você não pode controlar. Uma alternativa, e a mais plausível, é você mudar a forma de pensar. Ao invés de ficar pensando com uma carga negativa, pensar que todo mundo vai julgar você errado ou que você é uma fraude, começa a pensar positivo. Pensa que tudo vai dar certo, que essa mensagem que você vai passar ela é uma mensagem que agrega valor para as pessoas e com esses pensamentos positivos a sua confiança vai aumentando. Além disso, comece a encarar esse desafio de falar em público como uma oportunidade de crescimento. E não algo difícil, algo que você não vai conseguir fazer, algo que você só precisa passar uma etapa. Segunda maneira de se livrar do medo: experiências reais. Nada se compara a você ter experiências reais. Mas como que eu consigo fazer isso quando eu morro de medo de falar em público? Como que eu tenho uma experiência real se eu tenho medo de fazer isso? Uma estratégia interessante é você começar devagar. Não queira começar falando para 2.000 pessoas. Começa falando para 5. Se ofereça para conduzir uma reunião de trabalho, se ofereça para fazer uma leitura na sala de aula, faça um discurso no final de ano para a família. Enfim, situações que você se desafie. Essas experiências, quando juntas e sequenciais, elas vão te dar uma bagagem e, em consequência, você vai ficar mais confortável para falar em público e também mais confiante para ir falando para públicos maiores. É assim que você consegue fazer uma progressão. Uma outra forma eficiente de adquirir experiência que vai trazer um resultado de curto prazo é você, antes de uma apresentação, fazer uma simulação quase real. Chama a família, chama os amigos, chama os colegas para ver uma prévia da sua apresentação. Se você faz essa simulação e essa prévia, você acaba ficando mais confortável com o material, com a situação de falar para as outras pessoas e acaba tendo mais domínio sobre o assunto. E de brinde você ganha um feedback da galera, você consegue ter uma visão mais ampla de como a sua apresentação está para as outras pessoas. Terceira maneira para acabar com o medo: grupos de desenvolvimento. Caso você não consiga encontrar uma oportunidade ou você não consegue se inserir naquelas situações que nós falamos no tópico anterior, naquelas pequenas experiências, uma boa alternativa é você participar de um grupo de desenvolvimento. E até criaram. E o que é um grupo de desenvolvimento? É como qualquer outro grupo. É uma reunião de pessoas onde todos têm um ponto em comum, que é a dificuldade de falar em público. Essas pessoas elas se reúnem para tentar vencer esse medo, se ajudar mutuamente a vencer essa dificuldade. E ao meu ver, essa talvez seja a melhor estratégia, porque além dela ser mais confortável, acredito que ela seja mais confortável, ela acaba conduzindo você para resultados muito bons.
e em curto prazo. Porque quando você tem o apoio de pessoas, quando você tem um grupo que você pode conversar, trocar experiências, se desafiarem juntos, receberem feedbacks, você acaba se desenvolvendo de uma forma mais rápida e mais fácil. É bem diferente de você tentar se desenvolver sozinho, sem apoio nenhum. E o bom disso é que você pode criar o seu grupo com pessoas do seu convívio, pessoas que tenham a mesma dificuldade. Imagina que você cria o seu grupo, não precisa ser enorme. Grupo de 5, 4 pessoas. Essas 4 pessoas, vocês se reúnem e criam experiências, criam desafios, dinâmicas, onde vocês vão se desafiar e com esses desafios vocês vão vencendo as dificuldades. E as dinâmicas, elas não precisam ser nada complexas, elas são muito simples. Há uma dinâmica chamada 5 minutos, onde você pode distribuir um tema aleatório ou deixar que as pessoas escolham um tema e a partir desse tema elas precisam fazer uma apresentação de 5 minutos para o grupo. Vejam que nessa pequena dinâmica eles vão ter uma experiência real e além disso receber feedback e apoio do grupo. É excelente. Outra estratégia, outra dinâmica para utilizar nos grupos é fazer os desafios semanais. Fora das sessões, as pessoas que participam desses processos precisam se desafiar, precisam ter situações reais no dia a dia que ela se imponha para falar em público, conduzir uma reunião, fazer uma leitura, enfim, ela precisa se dispor a enfrentar um desafio que ela tenha durante a semana. Entretanto, se você está pensando em criar um grupo de desenvolvimento, saiba que é indispensável ao final das sessões, ao final dos desafios, todos receberem feedbacks e darem feedbacks. É importantíssimo. É só através dessa ação de cooperação que todos vão saber como estão evoluindo. Então o feedback ele é indispensável. Se você achou as 3 maneiras úteis, se acha que isso vai agregar algo para você, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha para as pessoas que esse vídeo pode ajudar. Até mais.